Olá, eu sou Ariadne Gatolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre autismo. Uma pessoa a cada 38 habitantes do nosso país já tem o diagnóstico de autismo. E nós vamos ainda falar sobre as pessoas que estão na fila de espera para o diagnóstico e o que acontece depois do diagnóstico. E eu trouxe aqui hoje uma mãe muito especial, Priscila Vieira. Ela é autora desse livro Amor em Silêncio. Ela tem dado palestras no Brasil inteiro sobre o assunto e ela vai conversar com a gente um pouco sobre a experiência dela como mãe e o que ela vê nas redes de apoio e nas redes de ensino particular e pública. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, quero agradecer aqui mais uma vez pelo convite. Sei que nessa mesa aqui passam pessoas e histórias incríveis, então eu estou muito feliz. Mas a sua história também é incrível. Agradecida, exato, muito feliz e agradecida por estar aqui também e poder compartilhar aqui com você e com todo mundo aí um pouquinho sobre a jornada e principalmente sobre o autismo, né? Hoje é um tema que a gente precisa cada vez mais ser falado, cada vez mais estar conscientizando as pessoas. E é isso, vamos lá. Você ouviu, quando você teve o seu filhinho, o filhinho da Priscila tem 6 anos agora, que você não sabia educar seu filho, que você arranjava problema onde não existia. Ouviu isso? Sim, sim, é bem comum, né? Que mãe atípica nunca ouviu que o autismo está na moda, né? Ou então, como a doença da modernidade. Que você não sabia educar seu bebê filho. de pandemia, que uma criança que não tem limite, que os pais não colocam limite, mal educado. Já ouvi tudo isso, né? A gente passa aí por episódios, né? Em locais públicos, enfim. E aí as pessoas veem a criança tendo o que a gente chama de comportamento inadequado ou comportamento problema. Inadequado para quem, né? Exato, né? E aí eles acham que, não, é criança mal educada, o pai que, né? Então, assim, já ouvi, né, muitas... E quando é que você começou a desconfiar que alguma coisa não ia bem com seu filho? Então, eu já sou mãe do João Pedro, que hoje tem 14 anos, né? Então, eu já tinha aí, vamos dizer, uma referência, né? Eu até costumo brincar, falava assim, que quando eu engravidei do Matheus, eu falava, vai ser mais fácil, né? Eu já sou mãe, já tenho mãe de segunda viagem, já vou ter uma certa experiência, né? E realmente, de fato, ali a gente já sabe mais ou menos como que vai ser a gravidez e tal. Então, nasceu, a gente tem aqueles marcos do desenvolvimento, né? Quando é que vai se virar, começar a engatinhar, né? Se levantar, sentar. E aí foi o andar e o falar. Eu até costumo dizer que é um dos primeiros contatos dos pais com o autismo. Embora o atraso de fala não seja critério para o diagnóstico do autismo, ele não é critério, mas é um alerta para qualquer atraso no desenvolvimento global que seja de qualquer criança ali, né? Então, foi ali que acendeu um alerta, né, de que algo não estava dentro do esperado ali. Ele já tinha um aninho. Já tinha um aninho, passou de um aninho, 1 ano e 5, 1 ano e 8. Eu falei, não, porque a gente vai naquela ainda, né? Cada criança tem o seu tempo, né? Vamos esperar um pouquinho, mas ali a gente já começa a acender aí uma luzinha de alerta. Foi quando eu comecei a investigar, né? A levar primeiro ali numa psicóloga, numa fono, ainda sem saber se realmente era. Mas aí então foi assim que abre o chão, porque eu sabia do autismo e acredito que a maioria das pessoas de longe, né? A gente acha que o autismo é um só, a gente acha que é uma coisa, e hoje eu entendo que é outra completamente diferente, né? Quando eu falei, meu Deus, autismo é um bicho de 7 cabeças, né? Então, depois que bate ali na porta, que eu fui de fato saber o que era procurar, né? Então, hoje, né, a minha intenção até com esse livro é exatamente isso, né? É poder alcançar muitas mães e dizer para elas tudo aquilo que eu queria ter ouvido quando o autismo bateu na minha porta. O que você queria ter ouvido? Primeiro, o que ninguém fala, né? É totalmente solitário. Então, quando vem o diagnóstico, a gente perde muitas coisas. Né? Quando vem o diagnóstico, muitas pessoas, muitos sonhos, expectativas, muitas coisas se vão, né? Então, eu chamo de luto, né? Luto, exato. Eu tenho um trecho que eu falo aí no luto. Tem até um médico que fala, eu não vou me recordar o nome dele, esse psiquiatra, que ele diz que é até meio forte, né? Que toda vez que ele dá um diagnóstico,
né? A mãe, ela sente que ele tá matando aquela criança. Eu falo, gente, mas é algo forte. Ele fala. Não, mas eu acho que a gente mata o filho ideal mesmo. Quando você exato. tem um filho especial, neurodivergente, ou que não seja padrão, você tem essa sensação exato, mesmo que o seu filho ideal, aquele que você sonhou, não existe, não. Exato, Então, eu até coloco aqui que a filosofia do amor em silêncio é o ressignificar o amar. As pessoas falam, mas amor, amor, amor. Eu não estou romantizando o autismo. É que não tem como eu falar de filho sem falar de amor, né? Então, o ressignificar o amar, ressignificar o autismo num todo, tem todo um significado, esse símbolo aqui que eu coloquei com autismo aqui, né? Da gente aprender a dar um outro sentido, a canalizar a dor, né? Então, vai doer? Vai. Aceitar? Eu acredito que a melhor maneira da gente passar pela dor é sentir ela, né? Então, tem aquela famosa frase, aceita que dói menos, né? E de fato é isso, quando você cai em si, que a necessidade do seu filho de você aceitar esse diagnóstico, seja ele qual for, né? Não estamos falando só do autismo aqui, seja qual for o diagnóstico, ele não é um fim, é só o caminho da onde você precisa ir. Agora você tem aquele alívio, que você sabe para onde você tem que ir, o que seu filho precisa para que você ajude ele, né? Então, eu acho que não é o fim, é o começo, né? O diagnóstico. E era isso que eu queria ter ouvido, sabe? Assim, porque eu achava que era o fim e não, era só o começo ali. Tem uma coisa muito interessante, né? Eu tenho 3 sobrinhos autistas. Certo. E severos, né? São severos. E o meu irmão e minha cunhada, eles conseguiram desenvolver um respeito e uma amorosidade muito grande. Então, são crianças extremamente felizes e amorosas. Sim. Que eu acho que é isso que a gente quer de um filho, né? Exato. No fim da história, assim, é uma família tão bonita de ver, e o respeito de um irmão com o outro, e dessa amorosidade. Eles ficam esperando meu irmão chegar, porque querem papai para botar para dormir e tal. Eu não estou romantizando, tá? Eu sei que é difícil, eu sei o que ele passa, mas quando eu vejo a amorosidade, eu sinto que a gente consegue, sim, levar essa amorosidade em família para essa criança. Sim, eu concordo. Eu até costumo falar um pouco nas minhas palestras que a gente tem que saber entender a função dos pais, famílias, né? O pai e a mãe, o terapeuta ali como profissional, a escola. E a gente não adianta ter só o amor. A gente precisa ter a ciência. É uma junção perfeita. O amor e a ciência. Do mesmo jeito que eu não posso pegar um profissional, ele é muito bom tal, mas tem que ter também um amor pelo que faz, o amor, tem que ter essa senão afinidade. A criança não aprende, senão né? não aprende, não exato. Sem então amor. não adianta também, eu vou amar meu filho e vou dar só amor, mas pôr ele numa bolha. Não, eu preciso trazer a ciência, porque ele precisa de um tratamento, ele precisa de estratégias. Agora, Priscila, é impossível ficar com um autista em casa sem tratamento. Impossível. É impossível. Embora, sem medicação, sem um apoio profissional. Sim, não dá. É uma convivência impossível, não é isso? Exato. É uma criança que não vai desenvolver, né? Então... Nem você vai dormir. Vamos contar essas partes, eu acho muito importante. Outro dia eu estava numa caminhada em prol do autismo e um advogado pegou... Em Jundiaí mesmo? Aqui em Jundiaí, da OAB. Ah. E um advogado pegou... Ele falou assim, olha, hoje eu não consegui trazer meu filho aqui autista, de 5 anos, porque nós não dormimos à noite. E a minha esposa está cuidando dele. E ele não consegue vir aqui caminhar com tantas pessoas juntas. Então, eu fico lembrando de quando meus filhos eram pequenos, que eu não dormia. E que isso é uma realidade. Eu não conheço nenhuma mãe e pai de autismo que dorme à noite. Eu não conheço. Maioria e mesmo tem. Medicado, o sono é um problema para eles e é um problema para o pai. E é tão importante o sono numa dinâmica familiar que isso pode causar sérios problemas. Né? Como é que você resolveu isso ou está resolvendo? Sim, nós já tivemos fases realmente de ter um distúrbio de sono severo, sabe? Do Matheus dormir super tarde e acordar, 3, 4 da manhã. Acordei, bom dia, acende a luz, assim, não é chorando, não, acordei, vamos levantar, pra vida. Bora, né, e de manhã tem a rotina dele, que eles são bem, tem os seus rituais, já querer catar a bolsinha, mochilinho, vamos, meu filho, 3 da manhã, né, e a gente tem que ficar ali em alerta, acordada, porque não tem.
E realmente essa privação de sono, né, no pai, na mãe, nos irmãos, vai virando uma engrenagem perigosa, porque isso traz uma exaustão mental, física, emocional. Então, realmente, aí entra a questão de uma suplementação. Muitas pessoas já acham que a suplementação é só na questão de alimentos, nutrientes, e não. Ela pode ser hormonal e aí seria uma suplementação de uma melatonina, tem vários recursos de medicamentos hoje para ajudar com o sono, né? E lembrando que cada autista é único, então precisa aí realmente, de fato, estar passando com um neuropediatra, com um médico, para que ele entenda, né? No meu caso, o que resolveu foi a melatonina, né? Para não falar, não vamos generalizar, mas existem no caso várias do meu irmão outras. foi cannabis. Sim, hoje ele está com o cannabis também. Mas o sono é difícil, porque quando a criança também não dorme bem de noite, ela não vai render de dia. E quando a gente teve essas fases aí, dele não conseguir dormir à noite, aí ele fica irritado. A gente fica irritado quando tá com sono, né? Opa. Imagina uma criança não verbal, nível 3 de suporte, que não tem repertório para dizer o porquê tá irritado, o porquê que tá sentindo, que nem ele entende o porquê que ele tá daquele jeito, né? E aí, onde ele ou dormia na terapia, ou ia entrar em crise ali, porque ele estava exausto, né? Com sono, exato. Então, isso ia virando uma bola de neve. Ele chegava na escola, a mesma coisa, onde não ia ter uma janela para o desenvolvimento, né? Até que eu costumei falar agora há pouco aqui, que cada um tem a sua função, né? O pai, a mãe, o terapeuta, e até mesmo a medicação, ela tem também a sua função. Eu digo porque tem alguns pais que têm uma resistência e não entrar com a medicação. Mas é muito importante, É importante, vai dar essa qualidade de vida, né? A hora que o remédio está fazendo a função dele, né? É a hora que a gente tem essa janela para entrar com o aprendizado. O remédio ele vai quebrar essas barreiras de aprendizado ou essas barreiras de comportamentos que eles têm aí. E o remédio não vai ensinar ele a falar, o remédio não vai ensinar ele a se comunicar. Estabilizar, né? Vai estabilizar para que a gente entre aí sim com essa intervenção de qualidade. Então, vai fazer com que ele tenha uma noite tranquila. Se é uma criança que tem uma irritabilidade ou uma agitação, vai entrar também com a medicação para que faça que ele se concentre mais. Se é uma criança que tem por exemplo, uma alergia alimentar, tudo isso a gente consegue. E a questão do sono também é uma suplementação importante, né, em questão hormonal, para a criança durma mais tranquilo e tal. E nem sempre vai funcionar, por isso que a gente tem que fazer outras estratégias. A gente chama também da higiene do sono, né, que é desligar mais as telas, as luzes, diminuir barulhos, estímulos, tudo isso que pode levar a criança até questão de alimentações muito mais pesadas à noite, para que ele já vá entrando ali num ritmo mais tranquilo, que ajude a induzir também esse sono. Então, são vários fatores que a gente vai criando aí, estratégias ao longo da jornada, né? Quais são os seus suportes hoje, técnicos? Hoje ele faz as terapias, né? Nós passamos ele com a neuro, né? Já procurei outros também especialistas fora até da cidade aqui também, no canabidiol também. A gente está tendo um bom resultado. Inclusive, eu ia finalizar que depois que ele passou a dormir melhor, que a gente conseguiu desenvolver melhor, principalmente a parte da comunicação, né? Isso que eu ia finalizar ali, que a questão do sono é importante. Ele tá falando agora? Ele fala algumas palavrinhas, muito ecolalia. Eu até relato um livro que as únicas palavras dele é ecolalia, que é de músicas, né? Ele ama música, então é sem função a ecolalia ainda. Repete fora de contexto, né? Hoje, a gente, de uns 2 meses para cá, ainda bem recente, né? Ainda isso aí, graças a Deus, ele tem falado algumas palavras realmente com a intenção de se comunicar. Entendendo que é uma troca de mensagens, com a intenção de eu vou pedir isso e eu vou receber, né? Então, com a ajuda da comunicação alternativa, que são aquelas plaquinhas que tem para apontar, a gente já tinha usado outros métodos, que seria aquele troca de figuras, não tivemos bom resultado, e com ele deu certo, né? Esse do apontar, que é a comunicação alternativa. Estamos indo aí, né? Acredito que a gente vai conseguir desenvolver bem mais. E os técnicos, né, todos os terapeutas aí que são formações aí multidisciplinares, né? Hoje ele faz a fono, ele faz a físio, faz a TO, faz fisioterapia, psicomotricidade, musicoterapia. As pessoas acham que confundem com a aula de música. Não, existe a aula de música, existe a musicoterapia, né? Tudo tem ali um sentido, um plano terapêutico e ele adora, dentro né, daquela que você música. me falou. Exato, ele ama a música.
Foi uma das terapias que mais ajudou ele, que conseguimos se conectar com ele, né? Então, dentro daquele plano terapêutico, todos eles usam uma música que ele gosta, aquilo para poder ganhar atenção e poder que ele venha, né, se conecte com elas para fazer essa demanda que elas vai dar, isso seja a TO, a fono, né? Então, a gente tem que entender qual é o foco ou algo que a criança gosta para a gente fazer essa troca. E em casa, a mesma coisa. Eu vou sempre replicar. Porque ele, do mesmo jeito que ele não tem um interesse por certas coisas, eu tento puxar, né, para mim, para que eu possa fazer em casa também essa modelagem. Tudo a gente vai transformar em oportunidade de aprendizado, né? Então, eu não estou fazendo terapia o tempo todo, mas eu estou ali no banho, no almoço, na janta, no brincar. Né? Até dentro de uma crise que ele tem, eu consigo tirar proveito para ensinar alguma coisa ali, modelar um comportamento, né? Então, assim, eu costumo ter até um capítulo, que é a terapeuta em tempo integral. Ah, mas eu acho que toda mãe que está interessada nisso vai chegar nisso. Priscila, você optou por colocar seu filho na rede municipal, você tirou da rede privada para ir para a rede municipal. Como é que foi esse drama, né? Foi um drama, né? Imagina. Sim, exato, Bom, infelizmente, hoje, na questão de ambiente escolar, tá bem complicado. A gente ainda encontra muitas barreiras, encontra muita falta de inclusão, né? E falta de capacidade técnica também, capacidade técnica, né? A inclusão, ela entra até na questão de adaptar um material. Não adaptar, não é inclusão. Então, tudo isso, né? Ele esteve na rede privada e tivemos problemas, enfim... Retiramos, estudou em 2 escolas da rede privada e resolvi ir para a rede municipal, a rede pública, e a gente teve um boom, sabe, assim, primeiro em questão de acolhimento, foi uma surpresa muito boa. É óbvio que a gente sabe que as demandas são grandes e não são todas as escolas municipais e nem as privadas, tá, que tem aí profissionais para atender todos, né, a gente sabe que hoje... Aí uma média de a cada 20 alunos, você vai ter aí umas 4 ou 5 inclusões. Jundiaí está com 1.800 alunos autistas na rede municipal. Sim, exatamente. Então, eu digo por sala aí, né? Você vai ter essa média aí. Pode dizer, elas têm know-how, né? Sim. Então, a gente sabe que é uma demanda grande aí, né? Mas a gente teve a felicidade, né, da escola que ele está hoje aí, de estar sendo bem acolhido, né? Desde a primeira reunião ali com todas as professoras, a coordenadora, né? Levei também a psicóloga dele para participar. Você vê entusiasmo, você vê brilho no olho, você vê... Vontade, exatamente. E elas falando de autismo, sabendo do que se trata o autismo, sabe? Então, sabendo o que é uma crise, sabendo o que é uma birra, sabendo diferenciar. Não é aquela professora que vai julgar, esse aluno está fazendo birra. Não, ela sabe. Ela sabe o que é a hipersensibilidade dele, ela entende o momento que ele precisa sair da sala, ela entende que ele precisa de uma adaptação, eles já sabem quais são as obrigações, as responsabilidades da escola de fazer essa adaptação de material ou de local, enfim. Então, eu fiquei surpresa, né, de ver como é que ele está na escola? Como é que ele é na escola? Ele fica as 4 horinhas ou não consegue ficar? A gente começou fazendo uma adaptação, né, como faz com qualquer outra criança também, de ficar menos tempo. Então, ele começou aí com 2 horinhas, depois foi para 3, né, e a gente vai aí aumentando, ele está com 4 horinhas hoje. E assim, não fica o tempo todo dentro da sala e sentadinho, né? Embora semana passada elas falaram, olha, ele ficou o tempo todo dentro da sala, mas não sentado. Aí já é mais difícil, mas até pra gente é difícil. É difícil, imagina uma criança de 6 anos. Vai sair, não fica, né? Então, já tá aceitando as demandas com e sem suporte, fazendo as atividades, né? Ainda não tem a questão da escrita ali, mas ele faz com o dedinho. Então, vai fazer, vamos supor, o alfabeto ou sílabas e as crianças vão seguir o traço ali. Ele não faz, mas ele faz ali, vamos adaptar com a tinta ou vamos adaptar com uma colagem. E ele faz bem, né? A monitora dele até me comentou, falou assim, olha, ele já está passando as crianças, porque ele está contando até 100, óbvio, não com a dicção perfeita, porque ele não tem a prática ainda, e as outras crianças estão nos 50, nos 60, e ele está indo embora, né?
Então, a gente vê que ele está ali dentro e ele está ligado em tudo que está acontecendo. Tem os numerais ali na parede, o alfabeto, né? Agora, quando uma mãe de autista, ela resolve matricular, ela vai matricular seu filho na escola, o que ela pode exigir pela lei? Bom, por lei, ele tem direito a um profissional de apoio, né? Ali, que a gente fala que é AEE, especializado, né? Porém, o AEE é a responsabilidade da escola. O meu, ele tem a AT, que é a responsabilidade do convênio, tá? Então, a demanda escolar ali, normalmente, pela lei, eles podem ter, para cada 3 crianças, uma profissional. Aí, se for um nível de suporte que exige, mais intenso ali, o nível 3, né? Um aluno que precisa, aí, normalmente, seria uma profissional para eles. Está na lei, viu, gente? Porém, né, a gente volta àquela história, né, de não ter nem para contratar, né? Isso até os terapeutas em clínica hoje está bem difícil achar fono, TO, psicólogo, né? Tá bem difícil realmente aí. Até um apelo aí das mães, né, para que a gente tenha mais profissionais se formando aí, que as universidades abram cursos, porque também não são todas que têm, Não, né? eu acho até que tem profissional, mas talvez o profissional não se dedique à causa, né? Também, exatamente, né? É uma questão até de remuneração, sabe? Quantas profissionais que passaram pela escola chegou e falou para mim, olha, Priscila, eles pagam tão pouco pra gente, sabe? E aí acaba exatamente isso, eles vão procurando outro, né? Eles têm essa formação e vão procurando um outro setor para trabalhar porque não tem uma boa remuneração. Uhum. Então, é um ciclo, assim, que acaba não fechando, né? A gente fica com déficit ali de profissionais. E a mesma coisa acontece na questão da AT, né? A AT, a função dela ali é ministrar o plano terapêutico, então ela não está ali só como uma monitora para trabalhar dentro do ambiente escolar, ela vai ministrar o plano terapêutico dele, ou o PEI também dentro do ambiente escolar, dentro das salas de aula, né? Em conjunto com o que ele já tem na clínica. Existe o PEI clínico e o PEI escolar, né? Mas as duas trabalham dentro do ambiente, né? Da pedagogia ali da escola. Agora, eles também têm direito a material adaptado? Sim, material adaptado, uma prova adaptada. Vai fazer, como eu falei, o PEI escolar é para entender individual, né? Esse PEI já tem a sigla dele, já fala, né? É um plano escolar individual para aquela criança. Se ela tem necessidade de uma adaptação de material, ou uma adaptação de prova, uma adaptação de horário, porque às vezes a gente quer deixar o filho, não, mas ele tem direito à permanência também. A gente tem que entender o que é o direito e o que é o limite da criança. Ele tem direito de ficar até 6? Tem. Mas é bom para o desenvolvimento dele ficar até 6? Não é desgastante ele ficar? Então, vamos adaptar? Vamos entrar um pouquinho mais tarde? Ou vamos sair um pouquinho mais cedo? Então, até isso, a gente tem que ter um senso entre a família e a equipe da escola, né? Então, o meu, ele poderia ficar até mais. Mas eu entendo que para ele é desgastante, né? Conforme ele tiver mais esse comportamento social, que para ele for mais interessante, que ele aprender as demandas, para ele vai acabar se estendendo, né? Então, aí sim vai estar em desenvolvimento. Caso contrário, chega um limite para ele que ele já começa a... Ô Priscila, tem 1.200 crianças em Jundiaí aguardando laudo para autismo. Recebendo o laudo, e outro dia eu descobri que tem mandado de segurança não cumpridos. Aguardando o laudo, você disse que nem chegou a passar pela consulta ainda. Não, 1.200. Na fila. Nós temos 1.800 crianças na rede municipal e 1.200 crianças, mais ou menos, aguardando o laudo, né? Sem nenhum atendimento. Então, nós estamos perdendo a janela de aprendizado dessas crianças porque elas ainda estão aguardando o laudo. E outro dia eu descobri que existem, inclusive, mandados de segurança não cumpridos para autismo aqui, né? Exigem o monitoramento, o apoio na sala de aula, não tem, aí consegue mandado, continua não tendo. Sim. Também aqui um apelo para a justiça, né? Porque não cumprir o mandado judicial, no meu ponto de vista, que sou leiga, é crime. Sim. Mas, enfim, é o que está acontecendo em Jundiaí nesse momento. Mas a partir do momento que essa mãe tem o laudo, ou quer para a rede privada, ou quer para a rede pública, qual é o discurso que ela tem que chegar na escola? Normalmente, a gente sai com o laudo já com uma cartinha para a escola,
né, esse neuropediatra vai fazer ali uma cartinha, olha, essa criança se encontra dentro do espectro tal, nível tal de suporte e tem a necessidade de um profissional especializado para acompanhar, tal. Se tem aí mais alguma adaptação, vamos supor que tem algum sintoma mais, hipersensibilidade, tal, é legal colocar ali porque já chega com mais, né, informação para a escola ali. Então, você já pode sair, se ela já tem um laudo, se ela não tem ainda, pode pedir, ou de repente para terapeuta, né? Mas o ideal seria ali o neuro também já fazer essa cartinha e chegar para a escola. Aí, aquilo, a escola vai ter, normalmente já tem essa filinha de espera aí, né? Que a gente fala filinha, mas não é, né? Ou revezamento também, né? De assistentes ali para poder ficar com essa criança. Mas é isso, o discurso dela já chegar, né, e não esconder, né, porque se a escola negar a matrícula, é crime. É crime. Não importa se é privada, não importa se é. Negar a matrícula para criança com laudo também é crime. Então, ela pode chegar já com a cartinha, né, e vamos, só se realmente não tiver vaga, mas... Né? Mas não é lei, também é direito de lei. É lei. Tem que ter vaga para todo mundo. Tem que ter, vamos dar um jeito. Agora, eu falo que quando nasce uma criança neurodivergente, nasce uma mãe, né? Sim. Briguenta, lutadora. Raramente eu conheço uma mãe de autista ou de neurodivergente, outros tipos de... que não seja extremamente briguenta e que vai atrás dos... A gente não tem muita opção, né? Não tem muita opção. É bem isso, a gente não tem. A gente e é por isso que você escreveu o livro. Sim. Aqui eu trago um pouco da jornada, né? Dos desafios também. Trago um pouco sobre os direitos dos autistas, né? Enquanto eu estava processando a escola, eu estava escrevendo esse livro. Então, eu não quero só motivar. Eu quero dar para elas ferramentas que elas possam saber o que tem direito, o que não tem. Ganhei a ação, tá? Só para ficar claro aqui também. Eu não sei se você é formado em direito, mas eu ia aconselhar você. Né? Falo também sobre o preconceito, o capacitismo e também muito sobre a saúde mental materna, a importância do autocuidado, né? Falo muito nas minhas palestras que o primeiro passo para o tratamento do seu filho é você cuidar de você mesma, né? Quando você olha para si, cuida da sua saúde emocional, mental. Lembrando também. Que a maioria das mães neurodivergentes também são mães solos porque os pais abandonam a família, 80%. Né? 80%, gente. 80% das famílias com crianças atípicas são formadas apenas por mães e filhos. 78% são abandonadas antes da criança completar 5 anos. Sim. Então, assim, é a primeira infância. É tipo, pegou o diagnóstico, tchau. O pai vai embora. Exatamente. Deixa pra mãe sozinha. É bem complicado. Veja como a gente tem que criar políticas públicas de apoio a essas mães. Exato. Né? A gente tem hoje bastante centros especializados aí inaugurando, né? Não sei se estão sendo efetivos, mas estão inaugurando privada, aí esse ano, né? Não, até saiu alguns pelo SUS. Esses dias eu fui palestrar em um lá do Rio de Janeiro, também atendimento pelo SUS. Mais de 400 crianças sendo atendidas. É pouco, por perto do que tem ali, mas só de falar que é SUS, né? Então, maravilhoso. Inclusive, nessa clínica foi a primeira que eu vi, até mesmo na rede privada, que tem o neuro. Então, ali sai diagnóstico também. Não é só tratamento, não é só terapia. Fantástico. Né? Ali, então, tem as crianças que estão aguardando, mas já estão passando ali, que é o número mínimo. Então, ela já sai dali com o laudo e já vai para o encaminhamento e trata ali mesmo, sabe? E tudo isso SUS. Então, tem algumas que estão funcionando legal, porém, ainda a demanda é muito grande, né? A gente vê que só vai aumentando, né? Mas a gente tem que, como sempre, fortalecer o nosso SUS. Eu acho que o governador de São Paulo, semana passada, ele sancionou uma lei para pagar um salário para os cuidadores. Sim, eu vi. Isso é fantástico, sim, né? Porque sim. Isso reconhece que essas cuidadoras estão sozinhas. Exato. E nós precisamos ir... E com o tempo comprometido para trabalhar fora. Claro, como né? É que uma mãe... Você sabe muito bem disso. Como é que uma mãe Exato. de autista vai sair para trabalhar? Não dá. A minha carga horária de segunda a sexta, a partir da manhã, é toda com
comprometida com terapia. Então, se eu tive que me reinventar para poder me reposicionar no mercado de trabalho. Troquei de profissão, algo que eu consiga fazer dali, do computador. Esse livro eu escrevi dentro de uma sala de terapia. Lógico. Tirei o meu Cresce dentro de uma sala de terapia. Então, eu tive que me reinventar. Sim, e é isso que eu trago para as mães, quando eu falo de ressignificar, né? Que elas possam ressignificar só, é ressignificar a vida toda. Tudo. Você não achar que não vai poder ser mais nada além de mãe depois do diagnóstico. Porque antes de mãe, nós somos mulheres, né? Então, eu quero essas mulheres bem, eu quero levantar elas para que elas estejam bem para tratar dos seus filhos. Porque é uma engrenagem perigosa. Se você não está bem, sim. Isso impacta... Quem é que vai cuidar dos seus filhos? Impacta diretamente na evolução da criança, no desenvolvimento da criança, né? Priscila, e se a gente quiser te acha onde? No Instagram? Tem Fala o Instagram pra gente. Falo, aqui? Pode falar. É Pri_Vieira, com H no final. E também tem no TikTok, Amor em Silêncio. É isso. E fiquem conosco. Essa é a primeira conversa, acho que é uma primeira ou segunda conversa que a gente tem aqui sobre autismo. Eu quero trazer cada vez mais gente para conversar, para a gente discutir e para a gente saber o que a gente pode fazer por essas mulheres, por essas famílias. Fiquem conosco no jj.com.br. Até mais.